Meus amigos, uma pequena vitória aqui pra gente comemorar, mas a gente sabe que de pequenas em pequenas vitórias a gente constrói algo melhor, tá? Ontem, você que se mobilizou conosco na nossa live fez uma pressão bem grande em cima dos perfis dos nossos adoráveis líderes político-partidários lá na Câmara dos Deputados. Falo de líderes do MDB, PSD, PP, etc, tá? Nós estamos vivendo, e vocês sabem disso, uma pressão por parte aqui do governo Lula, especialmente da Janja, para que votassem e passassem o PL 2630, que é o PL da censura, que a gente já derrotou no meio do ano, mas que está retornando à pauta agora, que a Janja foi alvo de uma invasão, etc e tal, né? E aí o que nós passamos a ter? Basicamente nossa liderança política no Congresso tentando andar com esse assunto. A pressão de ontem funcionou, e eu vou tratar disso nesse vídeo, tá? Sobre como derrotar o lulismo e o petismo e por que nós temos certas pautas que fazem sentido. Bora, roda a vinheta. Galerinha, antes de continuar, tá aqui o link dos novos valores. Esses aqui são os valores para que você assine a revista Valete com um novo preço. Faça a assinatura da revista Valete, venha fazer parte do nosso universo, tá? Estamos adequando os preços já para 2022 e essa é a lista de interesse. Você se inscreve e nós entramos em contato com você para te colocar para dentro. Lembrando só que a partir do ano que vem nós vamos abrir esses lotes, então vamos colocar 1000 pessoas, acho que já vai bater essas primeiras 1000 pessoas, depois outras 1000 e assim aumentando a tiragem da revista para chegar em um número cada vez maior de pessoas, tá? Ah, lembrando, mas eu assino a R$150, que é o preço clássico. O que nós estamos fazendo pra você é, nós vamos te dar um monte de coisa agora nesse pacote, incluindo a Academia MBL. Tá bem legal, conto com vocês. Vamos lá, galera. Uma baita vitória ontem, tá? E algo muito estranho pro governo. O governo fez uma mobilização muito grande semana passada para que a Janja fosse a vítima do Brasil. A Janja veio a público, ontem até fiz um vídeo react em que ela chorava e dizia que as redes sociais, isso e aquilo, basicamente ela queria censurar você. Precisa, não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Ontem, porém, a sua pressão nas lideranças político-partidárias lá no Congresso Nacional surtiu efeito. Tá, no colégio de líderes eles falaram, não vale a pena, esse assunto tá dolorido. E até o Kim veio a público e mandou um vídeo agradecendo a participação de vocês. Dá uma olhada. Pessoal, aqui na Câmara dos Deputados, quero dizer para cada um de vocês que trabalharam durante esse dia inteiro, fazendo pressão em cima dos líderes partidários para dizer que funcionou. A gente conseguiu fazer com que o projeto de lei da censura, né, o chamado PL das fake news, não fosse pautado hoje, apesar de toda a pressão do Lula, apesar de toda a pressão da Janja, apesar de toda a pressão por parte do Supremo Tribunal Federal para a gente votar esse PL da censura e aumentar o poder, né, do governo federal e do judiciário sobre a nossa liberdade de expressão, sobre a nossa liberdade de imprensa, sobre a nossa liberdade de se manifestar em redes sociais. A gente conseguiu, a pressão foi suficiente para a gente não pautar esse projeto hoje. Agora a gente precisa manter esse trabalho para que não seja pautado amanhã, para que não seja pautado quinta-feira, para que não seja pautado sexta-feira e que finalmente a gente encerre o ano sem votar esse projeto, que seria o pior projeto para a liberdade de expressão de toda a história do parlamento brasileiro, da nossa nova república. Então, parabenizar todos vocês que trabalharam nessa pressão, que militaram em cima dos líderes partidários e dizer que funcionou. Parabéns, essa vitória é de todos nós, é de todos vocês e vamos seguir junto. O resultado funcionou, mas fica o alerta do próprio deputado Kataguiri, que é o seguinte, eles podem votar com isso em pauta hoje, quinta-feira ou sexta-feira, tá? Porém, com chances cada vez mais improváveis de sucesso. Tá? E aí eu falo pra vocês, eu acho que se a gente trabalhar hoje direitinho na quarta-feira, a gente elimina, pelo menos este ano, a ameaça de uma censura vindo nessa linha, tá? Veja, é tão interessante que, pô, foi algum trabalho que nós fizemos e nós conseguimos barrar uma pauta, tá? E é importante lembrar porque este tema, ele já vem sendo, vamos dizer, conduzido por nossa militância há muitos meses, já foi alvo de uma pressão muito grande no meio do ano e isso deixou uma determinada memória nos deputados. E qual é a memória? A memória de que, se eles entrarem nesse assunto, eles vão tomar porrada. Quem não se lembra daquelas mobilizações que nós fizemos ali no começo, meio do ano, em que nós chegamos a ligar nos gabinetes dos deputados algumas vezes. Foram várias as vezes que nós falamos com funcionários dos gabinetes, quando não com os próprios deputados, pressionando eles na questão do PL 2630, fazendo com que um clima de pressão muito similar ao do impeachment da Dilma rolasse ali, tá? Esse tipo de militância, obviamente, funciona. Não é um tema que o Centrão quer votar com carinho, não é um tema que o Centrão tem grande vontade de trazer pra si. Então, quando eles veem que tem um desgaste,
Eles simplesmente não querem tratar desse assunto, por mais que haja uma pressão muito grande do Lula e da Janja. Dá pra falar que em termos políticos, hoje esse é o tema mais importante pra eles. Eles têm outras preocupações econômicas, orçamentárias ali pra andar, mas em termos políticos esse é o tema central. É ali que na cabeça deles, eles vão se vingar do sucesso em redes que essa direita teve, tá? E aí a esquerda passaria a vencer o debate em redes porque os adversários ficariam calados, tá? Mas eu pergunto pra vocês agora isso. Ora, se nós tivermos esse sucesso, por que não repetir ele em outras áreas? E entra um pequeno problema. Em certa medida, toda vez que a direita, especialmente a direita bolsonarista, buscou confronto do governo, ela perdeu. Ela perdeu porque os temas que ela costuma tratar são temas de interesse particular dessa direita bolsonarista e não temas de consenso, não só de toda a direita, mas de todo o antipetismo. Tá? Então, temas que se espraiam para além do Bolsonaro, e aí entra MBL, etc., liberais, etc., e até gente de centro, gente do próprio sistema político. Tá? Eu quero comentar nesses termos porque o bolsonarismo se acostumou a achar que, como ele tem grande militância e o Bolsonaro é gigante, ele pode fazer tudo sozinho. E não pode. Ele não venceu as eleições jogando sozinho, ele não governou direito jogando sozinho e tampouco ele consegue fazer oposição. Então quando eles levaram aquilo para aquela seara, por exemplo, de CPI do dia 8 com Flávio Dino, tentando atacar urnas e, vamos dizer, limpar a barra do Bolsonaro, eles se deram mal. Porque a sociedade brasileira, por mais que seja antipetista e por mais que tenham pesquisas que tenham saído mostrando que quem votou no Lula não se arrepende e quem votou no Bolsonaro não se arrepende, ela não capta certas nuances que são percebidas pela população. E uma das nuances centrais ok, eu entendi, assim, eu gosto do Bolsonaro para derrotar aí o PT, mas eu não vou ficar vivendo todos os dramas e problemas do Bolsonaro o tempo todo. Não à toa, as manifestações para Bolsonaro, desde que ele se tornou inelegível, elas minguaram. Elas se tornaram, vamos dizer, pequenos eventos de idosos já meio doidinhos. Elas não são manifestações. Porque não há horizonte de poder e porque há a percepção de, olha, vocês estão pedindo demais da gente. E aí fica a questão. E se nós só trabalhássemos com temas de consenso? Um tema de consenso, claro, é combater o aumento de impostos que o Haddad tenta fazer. Há uma briga muito grande entre o Haddad, representando os bancos e a ortodoxia, e a linha do PT, responsável pela heterodoxia. O Haddad, para fazer funcionar o arcabouço fiscal dele, ele precisa aumentar impostos, ele precisa destruir a classe média e empobrecê-la com aumento de impostos. Ele está fazendo isso em tudo, está procurando aumentar imposto em qualquer coisa que vem aí. Porque ele quer que o governo invista, que o governo seja o indutor da economia, ao mesmo tempo que ele seja fiscalmente responsável. Isso significa aumentar impostos. Você precisa aumentar a arrecadação. Se você vai fazer controle de orçamento do governo sem cuidar das despesas, mas sim cuidando da arrecadação, é aumentando imposto. E ele tenta isso, nós podemos barrar isso. E esse é um tema que as pessoas se juntariam nisso. Lutar contra o aumento de imposto é algo palpável. Nós poderíamos ter uma grande coalizão envolvendo todo mundo nisso. Outra grande coalizão é, se nós vencermos o PL 2630, que tal nós avançarmos nessa área? Porque uma coisa é você vencer uma guerra defensiva. Uma guerra em que, por exemplo, o inimigo está avançando e você breca ele. Ok, nós vencemos o exército dele. E se nós avançarmos no território dele? Que seria trabalharmos uma legislação tratando de liberdade de expressão que avançasse sobre premissas que o STF utiliza para invadir a liberdade de expressão alheia. E o que seria isso? Ora, regulamentar temas que envolvem tudo isso que eles chamam de direitos fundamentais, nessas questões de gênero, raça, trans, isso e aquilo, permitindo que as pessoas possam fazer crítica política, permitindo que as pessoas possam ter posições contrárias ao que está sendo estabelecido por esse consenso. Porque o PL 2630, veja só, ele se baseia na ideia de que a censura é uma defesa de direitos humanos e, portanto, que as redes sociais têm que fazer isso. Nós temos que atacar, na verdade, algo que está antes do PL 2630, que são essas premissas que permitem ao STF ficar legislando. Tem que ter uma legislação no formato de PEC que garanta, um pacote que garanta a liberdade e o diálogo, não só em redes sociais, mas em toda a esfera pública. Que faça, por exemplo, com que gente como aquela promotora que foi pra cima do Arthur Duval não possa fazer esse ativismo judicial, que humoristas não sejam calados, que agentes políticos dentro da esfera pública não tenham medo de falar o que eles pensam. Não é possível que a gente normalize uma sociedade em que um rapaz que ganha um prêmio de melhor streamer, melhor jogadora, seja tratado como mulher. Ele é um homem vestido de homem. E aí se você fala, ora, isso não é uma mulher, isso é absurdo, você seja processado e pode ser preso. Isso é doentio.
Só que entende que o medo gerado por isso e a perseguição gerada por isso é a premissa de todas as outras coisas. Um grande estatuto da liberdade de expressão precisa ser dado. E isso poderia unificar todo mundo, porque atinge todos os grupos. Ora, a bancada evangélica se preocuparia com isso. Bancada do agro se preocuparia com isso, porque há uma intersecção na questão, por exemplo, de indígenas, decolonização, quilombolas e o universo do agro. Todo o campo da direita e do campo político do centro. Por quê? Porque tem muito cara de centro que não é identificado com a direita, mas quer ter voto à direita, tentando ser liderança da oposição. Tucanos, por exemplo, gente do MDB, que teria que se posicionar favoravelmente a isso. Esse seria um tema pra gente avançar. É uma bandeira comum, que todo mundo pode falar, eu não gosto do Nicolas, o Nicolas não gosta do MBL, tudo bem, ninguém precisa se gostar. Agora a gente pode tocar esse projeto. Apresentar esse projeto, fazer uma campanha pública, fazer manifestação sobre isso. E aí a gente impõe uma derrota existencial nessa esquerda. Isso é uma causa de médio prazo, porque a gente pode impor essa grande derrota. E é uma derrota que pro Centrão não faz diferença nenhuma. Pro Centrão isso não faz diferença. Ele pode muito bem votar a favor disso. É uma derrota que a gente consegue impor. Então fica aqui como, vamos dizer, um desafio a todo mundo da direita. Por que não nos juntarmos neste tema? Na produção de uma legislação muito ampla, que regulamente isso, porque isso virou várzea. E isso, vamos falar aqui, essa suposta defesa de direitos fundamentais, com o promotor citando Silvio Almeida, isso é a premissa para toda a perseguição que vem aí. Nós temos que atacar a premissa. E a premissa é uma regulamentação através de uma proposta de emenda constitucional. Vamos se juntar nisso. Eu não estou falando isso porque a gente já tem uma PEC pronta que o Kim já... Não tem. Eu acho que se é um projeto, tinha que ser assinado, por exemplo, pelo Kim, pega o Nicolas assina também, pega a gente da bancada evangélica. Tem que os caras da bancada tem que se comprometer a isso. O pessoal da bancada da agricultura, gente de partidos de centro. O Aécio não falou que quer ser um líder da oposição? Bota lá, assina. Façam um projeto amplo, pegando várias pessoas de direita e de centro. Até gente da centro-esquerda pode simpatizar. Vai ver gente do PDT eventualmente tratando disso. Montem um grande bloco e tragam essa vitória. Uma vitória política. É possível trazer. Imagina você pegar todas essas militâncias para focar na pressão sobre parlamentares. A gente tem condição de fazer isso. Tenho certeza que nós conseguimos fazer isso. Tenho certeza que isso traria para nós, no campo da direita e no campo oposicionista, ou melhor, no antipetismo, uma causa verdadeira para lutar que terá resultados práticos e efetivos. Fica esse desafio. E fica o convite para todos vocês para, enfim, pressionar o pessoal da direita com educação para que a gente faça essa defesa conjunta. É uma defesa conjunta. Eleitoralmente, ninguém ali vai ser o vencedor de nada. Isso aqui não é palco, não é palanque para ninguém. Isso aqui é uma vitória existencial que a gente pode ter. Se nós vencemos a guerra defensiva, agora nós podemos entrar aqui numa guerra ofensiva. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço para todos vocês. Vou trazer as notícias boas aqui para vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços para você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.